Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Meus irmãos, com a graça de Deus, estamos mais um dia vivo, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nosso Deus para todo sempre, né? Toda a honra e toda a glória a Deus. Meus irmãos, diretamente do canal EBD para você. Meus irmãos, eu resolvi fazer um mapa aqui. Não sou tão bom aqui, vocês vão ver aqui, eu não sou tão bom de desenho, né? Desenhar não é minha praia. Mas eu fiz mais ou menos aqui vocês vão entender, lógico. Mas eu fiz aqui um desenho aqui e resolvi fazer um mapa, já que nós estamos estudando aqui na lição sobre Ezequiel, sobre os exilados, tudinho na Babilônia. Então, meus irmãos, eu resolvi fazer um mapa aqui falando sobre a ascensão da Babilônia, certo? Como um grande império. Meus irmãos, nós sabemos que no século 18 a.C., um rei, que era um rei da Babilônia, chamado Hammurabi, certo? Outros chamam de Hammurabi, né? Porque às vezes o H em alguns idiomas tem um som de R. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que no século XVIII ele se tornou um grande rei, né? Tinha era uma grande cidade, a Babilônia, mas pouco depois, né, da morte dele, o império caiu em declínio. Mas nós podemos dizer, meus irmãos, que a época de ouro da Babilônia foi essa época daqui, certo? Quando o pai de Nabucodonosor, certo? Depois de Nabucodonosor, né, ele avança ali. Então, vocês vão ver aqui que essa época daqui foi a época de ouro, certo? Do Império Babilônico, certo? Vamos lá. Meus irmãos, em rápidas palavras, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a Babilônia ficava aqui, certo? Às margens do rio Eufrates, certo? Eu coloquei aqui, meus irmãos, para nós não esquecermos, certo? Os rios Tigres, meus irmãos, os rios Tigres e Eufrates, eles nascem nos montes Taurus, da Turquia Oriental, certo? E desaguam no Golfo Pérsico. Então, meus irmãos, os montes Taurus, eles ficam no mapa, eles ficam aqui para cima. E se vocês verem, tanto o rio Eufrates, certo? Tanto o rio Eufrates, que é esse daqui, certo? E o rio Tigre, certo? Que é esse daqui. Eles nascem na atual Turquia, certo? Numa cadeia de montanhas que é chamada de Montes Taurus, certo? Então eles nascem lá. O rio Tigre, certo? Ele tem 1.900 quilômetros de extensão, certo? E ele deságua no Golfo Pérsico, aqui. Já no final, chegando próximo ao Golfo Pérsico, nós vemos aqui que o rio Tigre ele se une ao rio Eufrates, se tornando um grande fluente e depois deságua ali no Golfo Pérsico. Já o rio Eufrates, meus irmãos, também nasce no Monte Taurus, na Turquia, e ele tem 2.800 quilômetros de extensão. E é às margens do rio Eufrates, que é a cidade do Império Babilônico, certo? O Império Babilônico, cuja capital tem o mesmo nome do país, né? Babilônia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a extensão territorial, né, de conquistas, e nós sabemos, meus irmãos, que por volta aqui de 612, certo? Antes de Cristo, os babilônicos eles tomam Nínive, certo? Nínive ficava aqui, olha, Nínive, que era a capital da Assíria, ficava às margens do rio Tigres, certo? Então, em 612 a.C., os babilônicos tomam Nínive, certo? Nós vemos aqui que os babilônicos, eles tomam Nínive, certo? Eles tomam Nínive e a capital da Síria, certo? Eles conquistam a cidade de Nínive. Já em 609 a.C., a Assíria ela é derrotada pela Babilônia, certo? Pela Babilônia, e deixa de existir como império, certo? Então Nínive todo esse império assírio passou a ser vassalos, passou a fazer parte do império babilônico, certo? E aqui é o Golfo Pérsico. Vamos lá, então eu acho que vocês entenderam, né? 612 os babilônicos conquistam a capital da Assíria, Nínive, certo? E em 609 os assírios são derrotados de vez pela Babilônia, certo? Meus irmãos, nessa época daqui, os grandes impérios era a Assíria, mas a Assíria já estava em decadência, e a Babilônia surge como um novo país, como um novo império mundial. E se nós olharmos para cá, meus irmãos, para cá, para o mapa, ficava o Egito, certo? Ficava o Egito. Ficou meio feio aqui, vou apagar aqui. Ficava o Egito, certo? Ficava o Egito para cá, certo? Cujo faraó era o faraó
Neco, certo? Então rivalizavam, meus irmãos, tanto o Egito como a Babilônia estavam rivalizando porque eram as grandes potências da época, certo? Até que então, meus irmãos, o exército faraônico, eles mandam soldados para tentar frear, colocar um freio na Babilônia, certo? Até que então, meus irmãos, em 605, certo? Tinha uma cidade chamada Carquemis, que ficava às margens do rio Eufrates, certo? Em 605, houve uma guerra entre os babilônicos e os egípcios, certo? E a Babilônia, ela sai vencedora, ela vence os egípcios na chamada Batalha de Carquemis, certo? Então a Babilônia, vou botar aqui, olha, a Babilônia, eles vêm, e na cidade de Carquemis, vou botar aqui, olha, na cidade de Carquemis, os babilônicos, eles vencem os egípcios. Então, em 605 a.C., os babilônicos, eles vencem os egípcios na cidade de Carquemis, certo? Chamada Batalha de Carquemis, os egípcios perdem para os babilônicos, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, a extensão do território babilônico, né? Nós vemos que, primeiro, eles vencem Nínive, né? Vencem o Império Assírio, certo? 612 e 609, certo? Depois eles vencem os egípcios na cidade de Carquemis, certo? Então, meus irmãos, nós vemos que chega 605 a 586 a.C., né? Nós vemos aqui que o Império Babilônico, ele vem contra Jerusalém, certo? Em 605 e 586, nós vemos que há várias deportações, certo? E Jerusalém ela é tomada e destruída pela Babilônia nesse período, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, a ascensão, certo? A ascensão da Babilônia como um império mundial, certo? Então nessa época aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que a Babilônia se tornou o maior império do mundo. Venceram os assírios, que era um grande império, certo? Depois venceram os egípcios na cidade de Carquemis, certo? E depois eles conquistam Jerusalém por volta entre 605 e 586 a.C. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a ascensão, certo? Nós vemos aqui a ascensão do Império Babilônico nesse período, se tornando o maior império da época, certo? Inclusive maior do que o próprio Egito, certo? Então, meus irmãos, e aqui, né, essa parte aqui era o Mediterrâneo, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido essa rápida aula aqui, certo? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra aula. Paz. Meus irmãos, agora voltando à outra parte aqui da lição. Meus irmãos, falando aí sobre a ascensão da Babilônia. Meus irmãos, nós vemos aqui, coloquei aqui os principais reis da Babilônia, né? Meus irmãos, lembrando que essa época aqui é chamada de época, certo? Época de ouro, certo? Do Império Babilônico, certo? Época de ouro, certo? Do Império Babilônico. Porque foi onde eles fluíram ali como um grande império, certo? Vamos lá, meus irmãos. Então, a ascensão da Babilônia, certo? Primeiro, meus irmãos, nós vemos que por volta de 625 a 605, né? Sobre um rei chamado Nabopolassar. Ele era pai de Nabucodonosor, certo? Foi com ele que o império começou a crescer, né? Se tornar um grande império, certo? Então, Nabopolassar, ou Nabopolassar, independente da tradução, ele reinou 21 anos, certo? 21 anos, de 625 a 605 a.C., certo? Após a morte dele, meus irmãos, chegou ao trono o seu filho, Nabucodonosor, que foi sobre o reinado de Nabucodonosor, que a Babilônia se tornou um grande império, foi onde ele chegou ao seu auge, né? Também nessa época é chamada de época de ouro, como já falei aqui, mas foi sobre, certo? Foi sobre o comando de Nabucodonosor que a Babilônia chegou no seu auge, certo? Que ele reinou 43 anos, certo? De 605 a 562 a.C., certo? O nome Nabucodonosor, certo? Significa Nabu protege minha herança, certo? Nabu eram já divindades ali do império da mitologia babilônica, certo? Meus irmãos, após a morte de Nabucodonosor, certo? Quem chegou ao trono foi seu filho chamado Evil-Merodach. Ele só reinou 2 anos, de 562 a 560 a.C., porque ele foi assassinado, certo? Ele foi assassinado e quem assumiu o trono, né? Quem assassinou ele foi seu cunhado, né? Também era um general do exército babilônico e cunhado de Evil-Merodach.
Então, quem matou ele foi seu cunhado, né, também general, chamado Neriglissar, também chamado de Nebuzaradã, certo? Ele reinou apenas 4 anos, de 560 a 566 a.C., certo? E quem reinou no seu lugar foi seu filho, né, o filho de Nebuzaradã, chamado Labash-Marduk, certo? Ele só reinou 9 meses porque ele foi assassinado, certo? De 560 a.C., certo? Lembrando, meus irmãos, que Nebuzaradã também só reinou 4 anos porque ele também foi morto, certo? Ele foi morto ali. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a guerra para assumir o trono ali da Babilônia, certo? Até que, meus irmãos, depois da morte de Labash-Marduk, que ele foi assassinado, certo? Quem reinou no seu lugar foi Nabonido. Na verdade, foi um duplo reino, né? Nabonido, ele era pai, certo? Ele era pai de Belsazar, certo? Nabonido, ele era casado com a filha de Faraó, com a filha de Nabucodonosor, certo? Então, ele casou com a filha de Nabucodonosor. Então, Nabonido casou com a filha de Nabucodonosor, né? Era casado com a filha de Nabucodonosor, e teve um filho chamado Belsazar. Então, meus irmãos, nessa época, tanto Nabonido como Belsazar, eles eram reis ali da Babilônia, reinaram 17 anos, certo? Nós vemos que de 560 a.C. até 539, eu coloquei aqui, olha, até 539 a.C., eu esqueci de colocar aqui, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o império durou, né? Eles reinaram 17 anos, de 556 até 539 a.C., que foi nesse ano que os medos e persas, certo? Medos e persas, eles conquistaram a Babilônia, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que depois de Nabucodonosor, o império foi, mesmo sendo o maior império da época, foi aos poucos se declinando, certo? Devido a guerras internas para conquistar ali o trono ali, após a morte de Nabucodonosor, certo? Então, meus irmãos, o Império Babilônico durou 86 anos, certo? Essa época foi chamada de a Época de Ouro, né? Onde o Império se tornou o maior império do mundo, né? Então nós vemos tudo isso aqui. Então, meus irmãos, nós vemos que acredita-se que a população passava dos 200 mil, mais ou menos 200 mil pessoas, somente ali na capital, na capital babilônica, certo? Mais ou menos 200 mil pessoas. Então, meus irmãos, a Babilônia era conhecida também pelos seus jardins suspensos, né, que era considerado uma das maravilhas do mundo, certo? E também, meus irmãos, também tinha o zigurate, certo? O zigurate, ele era tão alto quanto a Estátua da Liberdade, certo? A Estátua da Liberdade tem 93 metros de altura. E o que era um zigurate? O zigurate, meus irmãos, nós vemos aqui que era um templo, certo? Um templo para se adorar as divindades ali da Babilônia. Era um templo em forma de pirâmide terraplanada. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que sobre esses reinos aqui, principalmente sobre Nabopolassar e depois Nabucodonosor, que na época de Nabucodonosor foi onde o império alcançou o seu auge, se tornando o maior império da época do mundo. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Paz do Senhor e até a próxima aula.